Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente vai ver os principais aspectos etiológicos, fisiopatológicos, aspectos clínicos e de tratamento da insuficiência renal aguda em cães e gatos. Professor, qual o conceito? O que é a insuficiência renal aguda? Você já sabe o que é uma insuficiência renal, né? A gente viu na aula anterior, onde falamos sobre insuficiência renal crônica. O termo aqui é o mesmo, o processo final não é muito diferente, tá? Mas o que ocorre de fato na insuficiência renal aguda é um desenvolvimento súbito de insuficiência dos processos de filtração, de secreção e de excreção dos rins. Então, da mesma maneira que da insuficiência renal crônica, os processos fisiológicos renais estão prejudicados. Existe uma incapacidade funcional dos rins, que culminam na insuficiência renal aguda com acúmulo de toxinas metabólicas e com falha na regulação hídrica, eletrolítica e ácido básico. Então, com importantes impactos fisiológicos no organismo desses animais. E aqui uma diferença muito importante. A insuficiência renal aguda é uma condição reversível se identificada, diagnosticada e tratada adequadamente. Não quer dizer que todo animal com insuficiência renal aguda, se você diagnosticou e tratou corretamente, ele vai se recuperar. Mas existe uma chance, pelo menos, de recuperação e restabelecimento da função renal, diferente da insuficiência renal crônica, onde a reversão do processo não é possível. Bacana, pessoal? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a etiologia da insuficiência renal aguda, que é um pouco distinta dos quadros de insuficiência renal crônica. Aqui, basicamente, a gente tem três vertentes etiológicas: as nefrotoxinas, os processos isquêmicos tubulares e as doenças renais intrínsecas. Vamos começar a falar sobre as nefrotoxinas que podem então agredir o rim do cão e do gato. Nesse contexto, pessoal, a gente pode ter nefrotoxinas que são de origem endógenas, portanto, geradas dentro do próprio organismo, e nefrotoxinas exógenas, então administradas para estes animais. Tá joia? Professor, dá alguns exemplos? Vamos lá. A gente pode ter, por exemplo, como nefrotoxina exógena, antibióticos, principalmente os aminoglicosídeos, né? São exemplos clássicos de nefrotoxina. Professor, explica melhor. Então vamos lá. Alguns aminoglicosídeos, né? Então, por exemplo, a gentamicina, a amicacina, eles são tóxicos para as células tubulares renais. Então, eles causam lesão diretamente por interferir no metabolismo das células dos túbulos renais, causando morte celular, necrose e o processo então de insuficiência. Bacana? Outros exemplos, antifúngicos como a anfotericina B, também são bastante nefrotóxicos. Quimioterápicos, principalmente a cisplatina, também é bastante nefrotóxica. Então foram exemplos aí de toxinas exógenas, né, de substâncias aqui no caso, inclusive que são medicamentos que têm o potencial de causar lesão renal tubular. E percebam que aqui eu estou frequentemente repetindo a palavra tubular. Então você já começa a notar uma diferença importante. Quando eu falei de insuficiência renal crônica, eu falei que a maioria dos processos das etiologias em cães causavam doença glomerular. Aqui, quando a gente está falando de insuficiência renal aguda, a gente está falando principalmente de processos tubulares ou intersticiais, mas principalmente tubulares. Tudo bem, pessoal? Professor, e exemplo de toxina endógena? Por exemplo, a hemoglobina e a mioglobina. A hemoglobina pode vir, por exemplo, de um processo hemolítico, uma anemia hemolítica imunomediada ou uma anemia hemolítica infecciosa, como na babesiose, na micoplasmose. A hemoglobina, isoladamente, dificilmente vai causar uma insuficiência renal, mas se o animal tiver outros fatores concomitantes, isso pode gerar, de fato, acabar resultando num processo de insuficiência renal. Então, retomando, pessoal, primeira causa, primeira etiologia de insuficiência renal aguda, nefrotoxinas, substâncias que causam necrose das células tubulares renais, culminando então com a morte do néfron e a insuficiência ou incapacidade, melhor dizendo, néfrica de estabelecer ou de desempenhar suas funções e desenvolvimento então do processo de insuficiência renal. Bacana?
A segunda causa, e também muito importante, muito frequente, são aqueles processos de isquemia renal. Assim, não é entregue de maneira apropriada oxigênio e nutrientes para as células renais, que acabam então por morrer, então é uma necrose, da mesma maneira que no processo anterior, e acabam culminando então esses processos com a insuficiência renal aguda. Professor, dá exemplo de processos de isquemia. Então, são todos aqueles processos em que a perfusão renal, a chegada de sangue no rim, pode estar prejudicada. Então, desidratação grave, hemorragia com consequente hipovolemia, anestesias que causam hipotensão. Um evento muito importante que pode culminar com insuficiência renal aguda e também com a falência de outros órgãos é a septicemia, tão frequente, tão presente na nossa rotina clínica, o uso de anti-inflamatórios não esteroides. Mas, professor, aí o uso de anti-inflamatórios não esteroides é uma nefrotoxina. Na verdade, não. O AINE, por inibir a ciclooxigenase 1, que é fisiológica, acaba comprometendo a produção de prostaglandinas. E as prostaglandinas são importantes na regulação do fluxo renal. Isso não tem muita importância num paciente hidratado, num paciente hemodinamicamente estável, mas num paciente que esteja hemodinamicamente instável, por exemplo, desidratado, o uso de um anti-inflamatório pode sim ocasionar uma insuficiência renal aguda. Não pelo seu efeito direto nas células tubulares renais, mas por interferir então na perfusão renal, consequentemente causando isquemia e morte celular por esse mecanismo. Perfeito, pessoal? Então, a segunda causa de insuficiência renal aguda, que a gente acabou de ver, são os processos isquêmicos, que acabam levando à morte das células renais e, consequentemente, à insuficiência renal aguda. Exemplos disso são todos aqueles processos que prejudicam a perfusão renal. E, por fim, falando do terceiro fator etiológico, a doença renal intrínseca. Então, enfermidades primárias do rim que podem causar, por mecanismos muito diversos, morte celular, perda de néfrons e insuficiência renal aguda. Então, vamos dar alguns exemplos? A pielonefrite é um exemplo importante. A pielonefrite é uma infecção que normalmente vem por via ascendente, então a bactéria vem da bexiga, sobe pelo ureter e atinge a pelve renal, causando então uma infecção que acaba atingindo o tecido renal e pode ocasionar a perda néfrica e, consequentemente, a insuficiência renal aguda. Outro exemplo de doença renal intrínseca é a leptospirose, que pode primariamente então afetar o rim, causando importante inflamação e, consequentemente, também causa insuficiência renal aguda. Bacana, pessoal? Então, essas são as três vertentes principais: nefrotoxinas, isquemia e doenças renais intrínsecas, como a leptospirose e a pielonefrite. Bacana, pessoal? Para a gente terminar então essa parte de etiologia e fisiopatologia, a gente vai ver brevemente então esse aspecto fisiopatológico, como que ele ocorre exatamente dentro do néfron. É lógico que esse processo é um tanto quanto complexo e foge aqui do nosso objetivo a gente se aprofundar no processo fisiopatológico, mas é importante que a gente tenha uma noção geral de como que isso ocorre. Então, pessoal, a gente viu que tanto nos processos isquêmicos, como nefrotóxicos, em qualquer desses dois tipos de agressão, ocorre morte celular. Então imaginem aqui, a gente está vendo a cápsula o glomérulo, a cápsula de Bowman, o espaço de Bowman, melhor dizendo, e aqui então o túbulo renal proximal, túbulo contornado proximal, o túbulo contornado distal, o ducto coletor. Quando ocorre um evento isquêmico ou nefrotóxico, as células tubulares que estão aqui recobrindo o túbulo renal, elas acabam por necrosar, por morrer, e elas esfoliam para dentro do túbulo renal. Isso ocasiona uma obstrução do fluxo tubular. Então imaginem que a urina, filtrado, melhor dizendo, que estava dentro do túbulo e deveria continuar seu caminho até o ducto coletor para ser eliminado na forma de urina, em função do processo obstrutivo, ele não consegue mais progredir. Há um aumento da pressão, portanto, dentro do túbulo renal, causando a retrodifusão, ou seja, fluido começa a extravasar para o interstício que permeia o túbulo renal, causando um edema intersticial.
substâncias vasoativas são liberadas, causando vasoconstrição. Vasoconstrição de quem? Da arteríola renal aferente, por exemplo. Tudo isso culmina com diminuição da superfície glomerular, causando queda na taxa de filtração glomerular. Então, é um encadeamento de eventos em que o ponto final é a perda ou a diminuição da taxa de filtração glomerular e uma incapacidade, então, do rim de eliminar substâncias metabólicas, toxinas metabólicas, que vão ficar, então, retidas na circulação. Vocês perceberam, então, que esse néfron prejudicado não consegue eliminar ureia, não consegue eliminar creatinina, não consegue eliminar uma série de toxinas metabólicas que vão ficar retidas, então, na circulação desse paciente. Tá joia, pessoal? É lógico que isso é um esquema bem simplificado da fisiopatologia da insuficiência renal aguda, mas acho que é suficiente para vocês entenderem o âmago e a filosofia do processo. Tá joia? Na próxima aula a gente volta então com os aspectos clínicos da insuficiência renal aguda. Até daqui a pouco, pessoal.